E dando continuidade da série de entrevistas com os candidatos a prefeito, eu recebo hoje aqui em nossa bancada o candidato Glauber Braga, da coligação Construção Coletiva. Boa noite, candidato. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Annelise. Boa noite a todos os amigos da TV Zoom. Eu que agradeço a possibilidade, o convite de estar aqui conversando com vocês. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Nós temos 12 minutos. Tá joia. Por que se eleger prefeito de Nova Friburgo, candidato? Olha, porque eu tenho a convicção que a gente pode ter no município de Nova Friburgo uma administração que consiga compatibilizar planejamento claro com ampla participação popular. A próxima administração municipal é aquela em que Friburgo vai completar os seus 200 anos. E a gente precisa ter uma administração que consiga resgatar aquilo que foi perdido ao longo dos últimos anos em Nova Friburgo. E exatamente por isso, uma administração onde o prefeito, pelo menos uma vez por mês, preste contas em praça pública, junto com vice-prefeitos, secretários e secretários municipais, que faça o acompanhamento do planejado e que construa coletivamente uma reação para que a cidade dê a volta por cima é fundamental. Vamos falar sobre saúde, é uma demanda que a gente tem aqui no Zoom TV Jornal. O senhor tem um governo participativo, como deputado, sempre teve esse governo participativo. Como é que o senhor pretende levar isso para a saúde? Olha, primeiro fazendo com que aquilo que foi acumulado historicamente pelo Conselho Municipal de Saúde possa ser respeitado. Em segundo lugar, tendo a oportunidade de recriar a Fundação Municipal de Saúde, que foi extinta na prática pela atual administração, né? Isso acarretou o quê? Que hoje, por exemplo, você tem aqui o Hospital Raul Sertan e você vai ter que levar a roupa de cama da sua casa. Depois você vai levar essa roupa de cama para lavar na sua residência, levando a contaminação hospitalar para dentro da sua casa. E ao invés de você ter um trabalho de qualidade em saúde, você tem a ampliação da espiral da doença. É exatamente o que a gente está vencendo. Você chega no Raul Sertan, você vai ter dificuldade no papel higiênico, no medicamento, no exame mais básico. Então a gente preparou um trabalho de levantamento de todos os insumos básicos que são necessários para dar o atendimento emergencial na rede existente. Hospital Raul Sertan, postos de saúde. Mas ao longo do tempo, ao longo dos 4 anos, a gente tem que ir fazendo uma modificação desse modelo, de um modelo hospitalocêntrico para um modelo de qualidade de vida em saúde, que é o investimento na estratégia de saúde da família. É o médico na comunidade, com o agente de saúde, com o enfermeiro, com o profissional que vai garantir o atendimento, que faça com que ele não tenha que necessariamente se dirigir ao CTU do Hospital Raul Sertan para ter o atendimento. A gente não pode esquecer, inclusive, que Friburgo é polo de outros 11 municípios da região na prática, de fato, né? Investindo na estratégia de saúde da família, a gente está atendendo o morador de Friburgo, mas ao mesmo tempo eu quero ter a oportunidade, como prefeito, me articular com os demais prefeitos da região com um consórcio que funcione de fato, para que a gente não seja uma referência sem garantir os recursos para o bom atendimento também para o morador da nossa cidade, do morador de Nova Friburgo. Falar de educação. Vamos. Né? A gente sabe Posso que só complementar uma questão claro. da saúde? A gente, além da ampliação da estratégia de saúde da família, a gente colocou também como meta para que em alguns distritos onde a gente tem dificuldades importantes e que precisam estar sendo preenchidas em alguns bairros, como Olaria, Lumiar e São Pedro da Serra, os distritos de Lumiar e São Pedro e o bairro de Olaria, a recomposição em Olaria do atendimento 24 horas e levar esse atendimento 24 horas também para Lumiar e São Pedro, para as regiões. Por quê? Porque lá, além dos moradores da região que tem que se dirigir ao centro, você tem um número enorme de pessoas que vão aos distritos e que hoje, se passam mal, não conseguem ter o atendimento básico. Então é importante que a gente tenha também um atendimento naquelas regiões e recompor a estratégia que já funcionou de saúde 24 horas em Olaria. Educação, a gente sabe que é a base de tudo, né? E a preocupação grande que o senhor tem em acabar com o analfabetismo em Nova Friburgo. Como é que vai ser, o senhor vai trabalhar essa proposta na nossa cidade? Pelos últimos dados do IBGE, Friburgo tem aproximadamente 7 mil pessoas que não tiveram direito de aprender a ler e escrever. E a gente não está falando de analfabetismo funcional, a gente está falando de pessoas que se autodeclararam analfabetas. O que a gente tem que fazer? A garantia do direito dessas pessoas. Fazendo o quê? Estruturando nas comunidades, nas nossas 130 unidades escolares, a garantia de acesso e fazendo um trabalho proativo de identificação das pessoas que não tiveram esse direito. Fortalecendo essa estratégia e valorizando o profissional de educação. Não dá para a gente ter no município de Nova Friburgo, como a gente tem hoje, profissional de educação ganhando menos do que um salário mínimo. Hoje, tem profissional de educação ganhando menos do que o salário mínimo.
o salário base é menor do que o mínimo, repito, né? Quando você coloca o abono, vai para mais do que o mínimo, mas o base é inferior ao mínimo. Essa distorção, a gente tem que necessariamente fazer com que ela não exista de imediato. Mas, além disso, a gente quer fazer o encaminhamento à Câmara de Vereadores dos planos de cargos e salários para aqueles profissionais que ainda não tiveram a possibilidade de aprovação. Mas tudo isso com ampla discussão com o conjunto da categoria. Na educação, Anny, se você me permite, eu quero falar de mais uma proposta nossa. Das 130 unidades escolares de Friburgo hoje, a gente quer a ampliação da educação integral. Educação integral que não é só a ampliação do tempo da criança, do jovem na escola, é ter a oportunidade que você tem, além do reforço escolar, atividades culturais, atividades esportivas. E a gente traçou um planejamento onde, nos primeiros 2 anos, 10% das unidades escolares vão ter educação integral. E por que só 10% nos primeiros 2 anos? Porque a gente não está se comprometendo com aquilo que não pode cumprir. No planejamento total, a gente traçou um planejamento de 15 anos para a universalização da educação integral. Começando por onde? Por aquelas comunidades que têm o mais baixo IDH, as comunidades com mais dificuldades, as comunidades mais pobres, e ampliando gradativamente para a universalização ao longo dos anos. 2 primeiros anos, 10% das unidades escolares, educação integral. Compromisso do candidato. Sim. Vamos falar sobre mobilidade urbana, outro assunto também hoje muito atual em nossa cidade. Quais são as suas propostas? O que o senhor pretende fazer quando o tema é mobilidade urbana em Nova Friburgo? As medidas que têm sido tocadas, falo isso com todo respeito, são desarticuladas, né? São amadoras, elas não têm trabalhado de uma maneira mais profissional. O que a gente defende? A gente defende a confecção do plano de mobilidade urbana de maneira definitiva, que dê um indicativo no curto e no médio e no longo prazo das ações e iniciativas que têm que ser tocadas para melhorar o trânsito e a mobilidade do morador de Friburgo. Hoje tem um dado que é estarrecedor. Um trabalhador leva, em média, em Nova Friburgo, para ir da sua casa até o seu local de trabalho, aproximadamente 1 hora e 20 minutos, e para retornar 1 hora e 40 minutos. Isso são 3 horas por dia no trânsito de Nova Friburgo. Não dá para ter improvisação e não dá para ter proposta mirabolante. O que a gente precisa é de um planejamento claro e um plano de mobilidade urbana com ampla participação, mas ao mesmo tempo que traga quem tem acúmulo e experiência na área, como o COP e o FRJ, para fazer um trabalho também em Nova Friburgo e para poder dar um indicativo importante, é algo em relação ao qual a gente não abre mão. Eu dou como exemplo o que aconteceu na rodoviária de integração, né? Pessoas que pagavam 2 passagens passaram a pagar 4 passagens. O exemplo que eu sempre dou também é do morador de Amparo que trabalha no Nova Suíça. Com o sistema da forma que foi implantado, ele fica com 2 opções. Ou ele anda 40 minutos até chegar ao seu local de trabalho, ou de 2 passagens ele vai ter que pagar 4 passagens. Quando é no caso do empregador que faz o pagamento da passagem, muitas vezes o empregador não tem como também fazer esse pagamento. No momento de crise que a gente está vivenciando, pesa no bolso do trabalhador, pesa no bolso daqueles que têm os seus pequenos negócios, os seus pequenos empreendimentos, e a gente está fazendo e tomou a decisão de fazer algo que é simples, mas que precisa ser realizado, que é o retorno da integração plena. Tem que integrar de qualquer ponto da cidade para qualquer ponto. Não pode ter essa restrição de zonas ou lotes. Ou seja, se você integra de um lote para o outro, a integração é possível. Mas se a integração é dentro de um mesmo lote, ela se torna impossível? Não. Retorno da integração plena, obra na rodoviária para garantir dignidade às pessoas e, além disso, plano de mobilidade urbana, indicando aquilo que tem que ser feito no curto, no médio e no longo prazo. Fora os recursos do município, onde o senhor pretende buscar recursos, investimentos para o crescimento da cidade? Primeiro, acho que é importante a gente dizer, tem que gerir bem os recursos que já existem. Friburgo tem um orçamento municipal de aproximadamente 400 milhões de reais. Eu já tive a oportunidade de dizer isso e quero aqui repetir. Desses 400 milhões de reais, só para se ter uma ideia, 46% é utilizado na saúde. A Constituição define que o mínimo constitucional é de 15% para utilização em saúde. Desses 46%, 30% são utilizados para pagamento de pessoal e 16% para insumos, contratos existentes. São 60 milhões de reais. Com a falta de planejamento que a gente tem na gestão municipal hoje, o que acaba acontecendo são compras emergenciais. E essas compras emergenciais fazem com que você não tenha recursos para investir nas outras áreas. Então, primeira coisa, gerir bem o orçamento que o município já tem. Isso é fundamental
principalmente num período de crise. E investir na formatação de projetos, na equipe técnica que vai formatar projetos. Se for necessário, colocar no orçamento que parte dos recursos orçamentários vão ser utilizados para projetos, para captação de recursos. E aí eu não tenho dúvida que a experiência que eu tive durante esse período, desde 2009, como deputado federal, de articulação junto às equipes técnicas dos ministérios, conhecendo os caminhos daquilo que tem que ser realizado, me fez ver e me fez acreditar que é fundamental investir na confecção de bons projetos e na equipe técnica que vai ter a capacidade de fazê-los. Friburgo já perdeu muito. Eu dou um exemplo simples. Numa medida provisória de 74 milhões, 68 milhões foram devolvidos e poderiam ser recuperadas todas as escolas atingidas pela tragédia de 2011, escolas e creches. A devolução desses recursos foi ruim para as crianças, para os jovens que precisavam desses investimentos, foi ruim para as famílias, foi ruim para a cidade como um todo, porque esses 68 milhões necessariamente circulariam no comércio local, circulariam nas lojas de materiais de construção de Nova Friburgo. A gente não pode mais se dar o luxo de perder recursos que são disponibilizados para a cidade de Friburgo. Rapidamente, nosso tempo está acabando, eu gostaria que o senhor falasse, 1º de janeiro, tomando posse, qual vai ser o primeiro ato do prefeito Glauber Braga? Primeiro ato, assumindo em 1º de janeiro, vai ser encaminhar para a Câmara de Vereadores uma proposta, um projeto de lei garantindo a integração plena no transporte público como um direito do friburguense. E ainda no mês de janeiro eu quero ter a oportunidade de fazer a primeira audiência pública de prestação de contas com vice-prefeito Cláudio Damião, secretários e secretárias municipais em praça pública apresentando aquilo que foi feito, aquilo que foi arrecadado e construindo os projetos em conjunto com a população de Nova Friburgo para que a gente dê a volta por cima. 1 minuto, o senhor falar aos nossos telespectadores, aos friburguenses, por que confirmar 50 no dia 2 de outubro? Olha, eu peço o voto por 50 para que a nossa cidade possa dar a volta por cima, para que a gente tenha uma gestão planejada, com ampla participação popular. Friburgo é uma cidade extraordinária, que não deve nada para nenhuma outra cidade do Brasil, que é reconhecida, por exemplo, como destino turístico, outros municípios que são. Eu não tenho dúvida que com uma gestão onde a gente tenha ampla participação e um planejamento claro, a cidade vai dar a volta por cima e eu peço seu voto por 50. Obrigado, sucesso na sua caminhada. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Lembrando que exercer o voto é exercer a sua cidadania. No dia 2 de outubro, vote.